Mais uma obra concluída, mezanino modelo Key West para vocês. Eu quero convidar para você vir assistir junto conosco todas as estruturas, todas as fixações feitas 100% via parafuso, que pode ser feita na sua obra também. A gente tem aqui então um mezanino modelo Key West. Ele tem essa característica do modelo Key West porque ele tem essas treliças na parte superior. Então o modelo Key West tem essa característica inspirada realmente nas pontes que levam de Miami até a cidade de Key West, e a gente tem essa característica aqui para trazer facilidade de instalação, sistema de fixação 100% via parafusos, e principalmente para trazer leveza na hora que você for fazer a instalação do mezanino. Você pode observar aqui um pilar metálico, onde a gente fez uma fixação com uma sapata metálica, uma base metálica fixada com parafusos. A gente tem um pilar de tubo 100% subindo até a parte superior do nosso mezanino, onde a gente tem então os berços de fixação das treliças. Você pode observar que em um lado você tem uma treliça de maior altura e outro lado de menor altura. A treliça de menor altura são as treliças de apoio das chapas wall, tá? Que é a chapa que a gente utiliza para fazer a fixação desse mezanino, e também são as treliças que vão dar sustentação para as treliças laterais. Na verdade, as treliças laterais dão sustentação para essas treliças de apoio da chapa, porque elas são maiores. Então, a carga dessas treliças menores são distribuídas para as treliças laterais, que têm essa altura maior, então, e dão a capacidade de carga de 500 kg por metro quadrado neste mezanino. Uma característica bem interessante desse mezanino também é ele ser todo vazado. Então, se você observar, aqui a próxima equipe, a próxima empreiteira dessa obra já está fazendo toda a parte elétrica, e eles conseguem então ter uma facilidade na obra de passar a tubulação por dentro dessas treliças. Então, isso é uma característica bem legal desse mezanino modelo Key West. E na parte inferior você tem algumas opções. Aqui ele está aberto, mas posteriormente, se você quiser, você pode estar fechando com drywall e escondendo todas essas treliças. E então você tem a facilidade, você tem a leveza da montagem do modelo Key West, e principalmente você pode depois dar uma aparência, uma característica como se não tivesse nenhuma estrutura metálica no ambiente também. Aqui foi executado uma escada metálica do tipo L. Então ela tem uma primeira subida, um primeiro lance, um patamar, e termina com o segundo lance até o acesso superior do mezanino. A gente fez um acesso com guarda-corpo reduzido nos dois primeiros degraus para facilitar a entrada para a parte superior. Então o cliente solicitou dessa maneira, e a gente tem aqui um guarda-corpo padrão bombeiro, tá? Então com 1,10 m de altura, 92 centímetros do corrimão e travas na horizontal a cada 11 centímetros. A gente também tem mais uma característica interessante nessa escada aqui, que além de a gente ter o perfil em Z, tá? Para a gente ter um vão reduzido entre degraus aqui, conforme solicitado pelo bombeiro, não pode estar mais do que 11 centímetros, a gente também teve uma colagem de uma borracha antiderrapante, que é uma característica bem legal, que é possível executar no teu mezanino também. Aqui eu quero mostrar para vocês, então a gente está subindo para o andar superior do mezanino, mas aqui a gente tem um pilar e a gente tem a fixação do nosso mezanino. Então aqui chega a treliça na parte frontal, e aqui a gente tem um berço metálico fixado, então com 3 parafusos passantes, parafusos com uma capacidade de carga bem maior do que o convencional, justamente para ter essa característica de suportar os 500 kg por metro quadrado. Então você tem o pilar com o berço pré-soldado dentro da nossa fábrica, dentro da nossa indústria, e você tem então um sistema de fixação com parafusos que é bem interessante. E mais uma característica legal, a gente fez nessa escada, como ela é em L, então a gente tem esse recuo do mezanino nessa parte aqui, que é justamente para você conseguir fazer o acesso à escada em L, para quando a pessoa estiver subindo, não ter um mezanino, não ter uma treliça, principalmente continuando aqui, para a pessoa conseguir fazer esse acesso nessa parte. Mais um ponto que é interessante avaliar aqui é a nossa chapa wall. Então aqui o cliente, a gente já deixou entregue com a nossa chapa wall, com a capacidade de 500 kg, e na parte superior o cliente já tem uma cantoneira de acabamento aqui, pois ele colocou o piso vinílico. E agora a gente vai mostrar para vocês aqui em cima como ficou esse mezanino acabado com o piso vinílico. Aqui chegamos então na parte superior desse mezanino. A gente tem um guarda-corpo de proteção
para a pessoa não chegar o acesso à escada pela lateral, então só seria pelo acesso principal mesmo. E aqui você consegue identificar o piso vinílico já colocado e já instalado com o cliente. Nessa situação, o cliente colocou diretamente em cima da Shapewall. A nossa recomendação é sempre para que você faça uma camada ali de uma argamassa com uma tela estuque, mas aqui foi colocado diretamente e você consegue observar como fica o acabamento, tá? Então você tem uma qualidade aí bem parecida como se fosse uma laje convencional. A gente ainda tem bastante poeira, bastante sujeira, porque ainda está em obra aqui, mas você tem então essa possibilidade de criar esse mezanino, criar espaços como esse, principalmente em áreas de escritório, área de cozinhas, a área onde você vai fazer uma sala de treinamento que você precisa, então, um acabamento mais sofisticado, um acabamento melhor. Então, você tem aí um bom exemplo, que é o mezanino revestido na parte superior com o piso vinílico. Na verdade, isso aqui não chega nem a ser um vinílico. Pode ser o vinílico, pode ser o porcelanato, mas esse aqui ele é um laminado. Tá? Então, um laminado de alto tráfego, você pode utilizar esse tipo de piso no teu mezanino ou outros também, como a gente falou aqui. Aqui é bem interessante que a gente tem um guarda-corpo de proteção em toda a escada, então a gente consegue até observar o L aqui, a gente consegue ter esse aproveitamento também desse ponto, porque a gente tem então o acesso da escada, a gente eliminou então esse ponto de acesso aqui para que você consiga subir a escada sem bater a cabeça em nenhuma treliça, mas a gente conseguiu então colocar um pilar naquele canto ali, né, onde você consegue observar e você aproveita ainda essa área como área útil na parte superior do mezanino, que é algo bem interessante. Às vezes existe a possibilidade de não colocar, mas a gente acabou conseguindo utilizar e fazer isso nesse mezanino para aproveitar esse espaço. Essa então foi mais uma obra entregue no modelo K-West, mezanino modelo K-West para vocês. Se vocês quiserem um orçamento de uma obra como essa, eu vou deixar um link aqui na descrição, você acessa, vai ser um prazer os nossos consultores lhe atender e fazer um orçamento para a tua obra também. Acesse aqui, aguardamos você.